Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que momento você está assistindo essa videoaula. Seja muito bem-vindo à primeira videoaula de ciências, ok? É muito importante que vocês que estão assistindo, principalmente os alunos, né, que é o público-alvo, já se organizem com o material. Então, colocar perto aí já o caderno, agenda, seja lá o que vocês utilizem para anotar, canetas, lápis, justamente para que você anote pontos específicos e importantes dessa videoaula, tá certo? Deixando bem claro que essa videoaula, ela tem como complemento um exercício. E esse exercício, ele está baseado nessa videoaula. Então, é muito importante que vocês vejam, assistam essa aula, tá certo? O tema da aula de hoje é biomas, ok? São biomas brasileiros. Os biomas brasileiros, vocês já estudaram, já fizeram uma pesquisa sobre, porém, é um conteúdo que é abordado no 7º ano e é de extrema importância que vocês tenham conhecimento até aprofundado sobre. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas informações específicas que vai somar na hora que você for fazer lá seu exercício, tá certo? Então, vamos lá. Primeira coisa importante é você entender o que é um bioma. E é um conjunto de ecossistema definido pelo seu clima e que abrangem uma área. Na maioria das vezes é uma grande área, ok? Ocupa um espaço, uma área grande, tá certo? Nós temos como principais exemplos de biomas brasileiros a Amazônia, Mata Atlântica, Pampas, Pantanal, Cerrado, Caatinga, ok? Esses são os principais biomas brasileiros, deixando claro que dentro desses biomas temos também alguns ecossistemas, tá certo? Específicos que vão estar interligados nesses biomas, tá certo? E a gente vai abordar isso. Vamos começar falando do mais falado e mais conhecido, que é a Amazônia. A Amazônia é um bioma, ele é considerado uma floresta tropical. Por que uma floresta tropical? Desculpa. É que ele vai apresentar um clima quente, úmido, tá certo? Então, justamente por apresentar um clima quente e úmido, ele é considerado uma floresta tropical, tá certo? O relevo, como é que é o relevo da Amazônia? Veja bem, ele é baixo e apresenta uma grande rede de rios. Todos vocês já devem ter visto imagens da Amazônia. Vou colocar aqui a imagem, tá? E assim, marca registrada desse bioma é justamente essa rede gigantesca de rios que esse bioma apresenta, tá certo? Rios que vão fazer curvas bem acentuadas. E essas curvas, basicamente, significa que são rios que têm, um grande tempo. Já tá aí há muito tempo. E ao longo do tempo ele vai formando essas curvas acentuadas, tá certo? Mais informações importantes sobre a matéria orgânica é em abundância, porém o solo da Amazônia ele não é fértil, tá certo? Porém, por apresentar essa matéria orgânica que fica acima do solo em abundância, nós temos aí uma predominância de muitas árvores, tá certo? Essa matéria orgânica é justamente folhas, frutos, sementes que caem das árvores, se acumulam ali no solo, no chão, né, no solo, e isso ajuda no desenvolvimento das plantas, tá certo? Se eu ficar olhando assim um pouco para o lado, é porque eu tenho aqui, o roteiro, tá certo? Para não esquecer nenhuma informação, não deixar de citar nada importante, tá certo? Aqueles pontos que eu coloco no quadro, vocês sabem. Mas vamos lá. Como eu já falei, a vegetação em abundância, principalmente por árvores de grande porte, tá certo? Árvores gigantescas, tá certo? Incríveis e maravilhosas. Infelizmente, é um bioma que ainda sofre bastante com o desmatamento, principalmente nesses momentos, por exemplo, o mundo agora está concentrado no coronavírus. Porém, o desmatamento ainda continua acontecendo. E agora, em maior quantidade, justamente por não ter pessoas. Digamos que a atenção que já era pouca, agora está menos ainda, tá certo? Então, as madeireiras estão se aproveitando muito disso aí, tá certo? Eu vou ler um trecho aqui importante sobre a Amazônia, que é para vocês terem uma noção da extensão. A floresta amazônica é a maior floresta tropical da Terra.
estendendo-se por vários países sul-americanos: Brasil, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Equador, Suriname, Guiana e Guiana Francesa. No território nacional, o bioma do Maranhão, Mato Grosso, os estados, na verdade, do Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. Ela compõe o bioma Amazônia, de clima quente e úmido, como eu já falei, relevo baixo e uma grande rede de rios, como eu já falei para vocês, ok? As informações aqui são informações que eu já dei. Então, assim, é um bioma riquíssimo em biodiversidade, tanto de fauna e flora. O clima, ele ajuda demais na questão das florestas, na questão da vegetação, ok? Mas, infelizmente, embora tenha uma extensão imensa, ele ainda sofre bastante por conta do desmatamento, ok? Essas são as informações principais sobre o bioma Amazônia, tá certo? Vamos agora passar para o próximo, tá bom? Que é o bioma Mata Atlântica. Como eu falei para vocês, eu tenho aqui um roteiro, justamente para não esquecer nenhum ponto. Uma coisa importante e em comum entre a Mata Atlântica e a Amazônia é justamente que elas duas apresentam um clima quente, úmido. Então, ela também é considerada uma floresta tropical, tá certo? Como eu falei para vocês, a Mata Atlântica, a Amazônia é riquíssima em biodiversidade e a Mata Atlântica também. Então, são dois pontos, ó, em comum, tá certo? O relevo, ele é diverso, ok? Na Mata Atlântica, a gente pode ter um relevo mais de planície, a gente pode ter também elevações, então, um relevo diversificado, digamos assim. E nesse bioma em específico, a gente vai ter associado a ele alguns ecossistemas. Mata dos Cocais, ok? Restinga, Araucária e Manguezal. Esses que eu citei para vocês, eles não são biomas, eles são ecossistema. Então, ó, Mata das Araucárias, é complicado esse nome. Mata das Araucárias, ok? Que é o pinheiro brasileiro, tá certo? Eu vou colocar a imagem aqui também. Manguezal, ok? E Restinga, que é muito semelhante ao manguezal, vou colocar também imagens aqui. São ecossistemas que estão associados ao bioma Mata Atlântica, ok? Eles não são biomas específicos, são ecossistemas associados à Mata Atlântica, ok? Ok. Como eu falei para vocês, a biodiversidade da Mata Atlântica, ela é gigantesca, ok? Qual o grande problema? O que é que acontece? Desde 1500, que a Mata Atlântica, ela é extremamente desmatada. Por quê? Porque a Mata Atlântica, ela vai ocupar uma área que é da costa, ok? Próximo ao mar, ao oceano, enfim. E essa área, ao longo dos anos, ela foi extremamente devastada, justamente pelo desmatamento, ok? Desde o pau-brasil até hoje, gente, é um bioma extremamente desmatado. Hoje, por exemplo, nós temos, o que restou dela é cerca de 8% do que já teve, tá? 8 a 7%, tá? Porque vem diminuindo. Essas poucas áreas que restam são áreas de preservação, ou seja, são áreas protegidas principalmente pelo IBAMA. Nós aqui dessa região temos a Reserva Biológica de Saltinho, que é um pedacinho de Mata Atlântica. E se vocês conhecem, sabem que é uma área protegida, tá certo? Então, assim, infelizmente, temos pouco ainda desse bioma, o que é um problema muito sério. Porque uma vez que esse bioma esteja diminuindo, as espécies que dependem diretamente e indiretamente desse bioma irão sofrer, ok? Quando eu falo diretamente, são os animais que vivem nesse bioma. E quando eu falo indiretamente, somos nós. Por quê? O que acontece numa floresta vai nos afetar de alguma forma. Aumentando ou diminuindo alguma espécie de animal ou de planta, isso vai ter alguma consequência para a gente a curto, médio ou longo prazo, ok? Então, assim, a exploração que foi feita nesse bioma, infelizmente, devastou boa parte. Hoje existe pouca coisa desse bioma tão rico.
Vamos passar agora para o outro bioma, que é o Pantanal. Se você já assistiu o Grande Repórter, né, que é... Grande Repórter o nome? Não, Globo Repórter. O Globo Repórter, basicamente, ele é um programa que já falou sobre o Pantanal muitas vezes. Por quê? Porque é um bioma incrível e que tem características muito específicas. Vamos lá. O Pantanal, ele é considerado a maior planície inundável do planeta. O que isso significa, professora? Significa que em determinados períodos de tempo, períodos do ano, o que acontece? Grande parte dessa área, ela vai ser inundada, ok? Ficando poucos pontos assim de vegetação, ok? Expostos. Então, isso é uma característica muito específica do Pantanal. É justamente essa característica de ser a maior planície inundável do planeta. Vamos lá agora falando do clima. O clima, basicamente, são verões quentes e chuvosos. E invernos frios e secos, tá certo? Esse é o clima. Em relação ao relevo, tem muita chapada, ok? O que significa isso? É baixa inclinação. Basicamente, ó, é um terreno mais plano. O que facilita o quê? A inundação desse terreno, ok? Dessa área, tá certo? O período de chuva, ele vai de outubro a março, ok? E a vazante, que é quando essa água, ela diminui, é de abril a setembro. Muito bem. Vamos lá. A água e o solo é extremamente rico em nutrientes, tá certo? Justamente porque, por ser uma planície inundável, essa água também ela fica extremamente rica em nutrientes, porque vai entrar em contato com vegetação, e essa vegetação vai enriquecer também o solo, tá certo? Apresenta uma grande biodiversidade, principalmente de pássaros, jacarés, enfim, até onça, tá, gente? E é o bioma mais preservado do Brasil. Ou seja, grande parte desse bioma ele é preservado, ok? Bem, essas são as principais informações sobre o Pantanal. Outro bioma é Pampas, ok? Pampas também são chamados de campos sulinos, tá certo? Você pode encontrar esse bioma com o nome Pampas ou campos sulinos. O clima é o quê? Subtropical úmido, ok? Mosca. O relevo, ele varia, terreno, plano, mas basicamente, ó, Pampas apresenta um relevo de planície, ok? Plano. E muita gramíneas. O que significa? Tem muita grama, tem muito arbusto, planta de pequeno porte, tá certo? A vegetação, como eu já falei, ela é muito de gramíneas. O que significa isso? Tem muita grama, tá certo? Muita grama, como eu falei, plantas de pequeno porte, arbusto, ok? Apresenta muitos rios, tá? E junto com esses rios, a gente vai ter o quê? Matas ciliares. O que são matas ciliares? Veja bem, matas ciliares é basicamente aquela vegetação, aquelas árvores que vão... Vou colocar uma imagem aqui. Que vão ficar no entorno do rio, tá certo? Na beira do rio, tá certo? E essa mata ciliar, ela é de extrema importância para basicamente fazer um controle do solo. Como assim? Segurar as raízes dessas plantas, dessas árvores, vão segurar o solo. Para quê? Para que esse solo não se acumule dentro do rio. Porque a partir do momento que o solo ele cai para dentro do rio, o que é que vai acontecer? Esse rio ele vai ficando cada vez mais raso, ok? E diminuindo assim a quantidade, ok? De água, o que é prejudicial, tá certo? Então as matas ciliares são matas que vão ficar ao entorno, ok? Dos rios. Em torno, na beira do rio, tá certo? Isso é muito importante. Vamos lá. Esse bioma também é extremamente prejudicado por conta, principalmente, da degradação causada pela pecuária. E pecuária, você sabe o que é, assim, não é isso? Vejam bem, justamente por apresentar uma área plana, de planície, com gramíneas, o que acontece? É ideal para pasto, ok? Para a criação de animais, principalmente bois, vacas, enfim. E esses animais, eles são animais de grande porte. Daí o que acontece? Esses animais, eles pressionam tanto o solo que fazem com que
as partículas do solo cada vez se tornem mais juntinhas, tornando o solo o quê? Compacto. Eles ficam compactados. Com isso, as raízes das plantas têm muitas dificuldades de passar por esse solo. Então, isso dificulta, por exemplo, o plantio de árvores, o desenvolvimento da vegetação natural do local fica prejudicado, ok? Então, assim, é um bioma que, inclusive, apresenta a menor área preservada do Brasil. Então, assim, para vocês terem uma noção, infelizmente, é um bioma que não tem tanta atenção quanto, por exemplo, a Amazônia. Não que a Amazônia não seja importante, tá? Mas todos os biomas deveriam ter, digamos que, uma vigilância, né? Uma importância. As pessoas deveriam dar importância a cada um dentro da sua especificidade. Tá bem? Então, isso sobre pampas. Vamos passar agora para a próxima. Vamos lá. Tem só 2 agora. Vamos falar de um que pra gente aqui do Nordeste é um bioma que digamos que a gente até entra em contato com ele. Que é o quê? Caatinga, Mata Branca. Em Tupi-Guarani, Caatinga significa Mata Branca, ok? Ou seja, é um bioma, vamos falar de bioma, né? É um bioma que ele vai apresentar grande parte da sua vegetação esbranquiçada. Ok? Isso é uma característica básica desse bioma, ok? O clima é semiárido. É um clima extremamente seco, quente. Então, visto isso, toda a vegetação e animais, ok? Fauna e flora que habitar esse bioma devem ser adaptados a esse clima, a esse ambiente semiárido, ok? A vegetação, ela é esbranquiçada, como eu já falei, com árvores de baixo porte até e arbusto, tá certo? O fato de ter um clima semiárido, ser um clima seco, quente, né? Não significa que não seja rico em fauna e flora, tá, gente? Temos aí vários e várias espécies aí que habitam, que tem como habitat natural a caatinga, tá certo? O solo, ele é raso e pedregoso. Se você já foi em alguma área do Nordeste que é caatinga, na verdade, né? Que a caatinga esteja próximo, ou até mesmo se você já visitou algum parque ecológico, enfim. Eu já tive essa oportunidade, gente. Ele é muito pedregoso mesmo. E isso dificulta para a grande parte das plantas. Por isso que eu falei, a vegetação ela é adaptada a isso. Ou seja, é uma vegetação que, na maioria das vezes, ela vai suportar altas temperaturas, tá certo? E ela vai ter o quê? Uma resistência a essa alta temperatura. Além disso, vai acumular e armazenar água, porque o fluxo de chuvas de lá, o índice pluvial é complicado, né? Tem poucas chuvas, tá certo? Essas plantas são adaptadas às condições de seca, tá certo? Mas como eu falei, é um ambiente também extremamente rico em biodiversidade e muito bonito, tá? Já tive a oportunidade de conhecer e é muito bonita. A Caatinga é muito bonita. E a conservação, justamente por ter esse estereótipo, né, de mata seca, ela é ignorada. Então, poucas áreas são preservadas, tá certo? O que é um grande problema, visto porque grande parte das plantas da Caatinga são usadas com fins fitoterápicos, ou seja, para a produção de remédios, tá certo? Então, assim, infelizmente, como eu já falei, igual o Pampas, alguns biomas, eles são meio que ignorados, assim, e isso é um problema porque, como eu falei, afeta não só aquele bioma, os seres que dependem diretamente desse bioma, como também outros seres, e de certa forma o ser humano em algum momento vai ser prejudicado também. O último bioma que a gente vai abordar aqui é o Cerrado, ok? Ele tem uma grande extensão, ele só perde em extensão para a Amazônia, tá? Ele também é enorme, ok? O clima é quente, tá certo? Uma das principais características desse bioma são as árvores, que têm os troncos extremamente contorcidos. Eu vou colocar a imagem, tá certo? Para facilitar. E tem o solo tem uma baixa concentração de matéria orgânica. E isso dificulta para que tenha uma vegetação o quê? Alta, rica. Não significa que não tenham espécies vegetais adaptadas a essa situação, tá, gente? Tem também. Porém,
A vegetação ela deve estar adaptada a esse solo que tem pouca matéria orgânica, que vocês sabem que a matéria orgânica ela serve como um fertilizante, não é isso? Então, ó, apresentam também matas ciliares, já falei para vocês, matas ciliares vão ficar o quê? No entorno do rio, ok? Já falei para vocês sobre. E a última coisa importante é que a vegetação são de campos de herbácea, arbustos retorcidos, como eu já falei pra vocês, ok? Então, essas são as principais informações sobre cada bioma, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido a maior parte dessa videoaula. Se não entendeu, é só me procurar no privado, tá certo? E o exercício, ele vai ser deixado na escola e ele vai ser baseado nessa videoaula, tá certo? Foi um prazer e até a próxima. Tchau!